Olá, gente amada do Brasil, do mundo afora. Bom, hoje eu quero agradecer pela tua vida, né? Por tudo que Deus tem feito na vida de cada um. E agradecer pela minha vida primeiramente também. Sabemos que estamos num período bem difícil, um período delicado, onde nós tenhamos que ter ânimo e muita fé, né? Como eu tinha anunciado o próximo vídeo, né, que seria sobre a igreja primitiva, né? Então vamos orar para começar esse nosso vídeo na presença do Espírito Santo de Deus, né? Você que neste momento está passando por uma dificuldade, principalmente uma tribulação espiritual, um familiar que se encontra enfermo, que está num leito de hospital, também você que busca a proteção de Deus, convido você para ficar até o fim desse vídeo, né? Curte aí, compartilhe. Eu faço vídeo não para referente a algo ganho pelo canal, de maneira nenhuma, nem quero isso. Eu faço tudo pelo amor às almas, por amor a Jesus Cristo. Curte para que alguém possa ver o vídeo, né? Nós temos que falar sobre as Escrituras Sagradas, tirar as dúvidas, né? Então convido você a ficar aí comigo aí, tá? Vamos orar. Jesus Cristo, Santo e poderoso, neste momento eu coloco a minha vida em tuas mãos, mais uma vez, a vida dos meus familiares, a vida de cada um, Pai, que está na rede social, que está no Facebook, a vida dos meus colegas de trabalho, a vida, Senhor, dos meus vizinhos, a vida, Senhor, de cada um da cidade, do Rio Grande do Sul, do Brasil afora. Coloco, Pai, em tuas mãos, porque tu sabe o que cada um precisa e necessita. Envia teus anjos, ó Pai, para confortar aquele que perdeu um familiar, aquele que está com um familiar, Senhor, no leito, acamado, aquele, Senhor, que está distante de Ti, aquele que pensa, meu Senhor, que para ela não tem mais solução. Mas, Pai, entra com uma provisão espiritual na vida dela. Resgata, Senhor, esta alma aflita, essa alma que está, Senhor, contritada, machucada. Também resgata, Pai, aqueles que estão no mundão afora perdidos, sem Te conhecer. Fica conosco, Espírito Santo, amado Jesus Cristo, neste vídeo, que Ele possa, meu Pai, chegar àqueles que precisam ouvir um pouquinho da Tua Palavra. É isso que eu Te peço, Jesus amado, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela minha vida. Vamos iniciar o nosso vídeo desta começo de tarde de domingo, né? Então vamos começar. A igreja primitiva, a igreja dos apóstolos. O que significa primitiva, primeiramente, né? Temos o dicionário que nos ensina as palavras para nós entendermos. Primitiva significa primeira, criada ou fundada,
né? Alguém fundou a igreja. Alguém fundou. Assim como alguém funda uma empresa ou algo do gênero, uma marca, ou um construtor de uma casa, enfim. A igreja foi fundada por Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque Jesus, quando veio à Terra como homem para dar de graça a salvação eterna, ele deixou um legado, umas pegadas a ser seguida. Então ele começou a chamar os 12, que ele precisava de que alguém desse continuidade àquilo que ele começou. Nós sabemos que seu ministério durou 3 anos e meio, né? A partir dos 30 anos ele foi a João Batista, o batizador. Nesses 30 anos, ele viveu naturalmente como homem, trabalhava, tinha as suas coisas como um cidadão, respeitando questões terrenas. Mas aos 30 anos ele foi a João para ser batizado. Aí iniciou seu ministério que durou 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio ele pregou, ensinou, mostrou o caminho da verdade, instituiu 12 apóstolos especificamente para fazer a continuidade da sua obra, que é onde é que se encontra na Bíblia Sagrada, né? Os 12 apóstolos, que ali por um período houve uma troca de um apóstolo, né? Judas traiu ele e foi colocado outro em votação no lugar de Judas, né? Mas a obra deu continuidade, né? Então dali ele instituiu os apóstolos, né? Para após a sua partida dar continuidade na obra. Vamos estar lendo um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 6, 7 e 8. Aqui diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha só que interessante, até os confins da terra, por toda a terra. Não ficariam só em Judéia e Samaria. Quando a gente vê que Paulo fez algumas viagens, já deu para entender que não ficou só ali, ficou espalhado pelo mundo inteiro. Então é muito importante a gente saber que Jesus não ensinou o comodismo do Evangelho. Ele disse: ide,
Anunciai as boas novas da salvação eterna. Eis que estou à porta e bato. Né? Então, que legal. E também, no capítulo 2, de mesmo Atos dos Apóstolos, 2, 3 e 4, diz assim: E de repente, vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que se estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Por que é importante nós entendermos a questão do Espírito Santo? Porque dali nasce a igreja apostólica instituída por Jesus Cristo. A igreja que é hoje a graça. A graça é o Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Nós não precisamos de mais nada. Basta nós ter comunhão com Jesus Cristo através do Espírito Santo, que é a graça. Então eu quero que nós possamos entender que hoje nós não vivemos mais na lei mosaica. Hoje nós temos a lei de Cristo, que é diferente. Você está me entendendo? Jesus pagou o sacrifício para nós termos esta igreja que é a igreja que vai nos levar à salvação. Vamos ler aqui. Em Mateus 16, 18, 19, glória a Deus pela tua vida. Mateus 16, 18, 19, diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Olha que interessante esse versículo 18 aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui Jesus Cristo está formalizando a igreja, a minha igreja, a noiva, que não foi uma igreja antiga, que não tinha essa igreja no passado. Hoje tem a igreja, porque Jesus veio e instituiu a igreja. Então, quando há uma confusão de rituais, coisas da lei, eu estou cancelando a igreja que está em Atos. Muitos não estão entendendo, não estão compreendendo o Espírito Santo. Mas como assim? É simples. Quando Jesus diz, não, aqui está mais que Salomão, aqui está mais que Moisés, o que ele estava dizendo? Não. Tudo se fez novo através de mim. Sem mim nada se faz. Então ele está ensinando. Tá?
Aqui em Mateus, como foi lido, né, fica claro que antes não existia igreja, pois o povo vivia no sacrifício pessoal pelos seus pecados. Vamos ler Hebreus. Aleluia. Hebreus, capítulo 10, versículos de 4 a 10. Que diz assim: preste bem atenção nessa palavra. Preste atenção. Focaliza o teu pensamento sobre o que vai ser lido aqui. É muito importante. Muito importante. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício, oferta, não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Tira a lei mosaica e entra a lei de Cristo na nossa vida. Que legal! Que maravilha! Saber que Jesus procura os verdadeiros adoradores, em espírito e verdade, para que através do Espírito Santo nós se tornamos melhores, capacitados para entender a sua vontade. Vamos continuar. A igreja primitiva inicia após a ressurreição de Jesus, 30 depois de Cristo. Olha que legal. E termina em 325 depois de Cristo, com a celebração do primeiro concílio de Nicéia. O que é o concílio de Nicéia? Eu já vou explicar o que é. Nesse período, houve uma mudança após a martirização dos apóstolos. Deu uma enfraquecida na igreja primitiva. Preste atenção que você vai entender. Quando enfraqueceu a igreja primitiva, entrou o concílio de Nicéia a atuar no meio dos cristãos verdadeiros, ao ponto do concílio de Nicéia liderar a espiritualidade misturada. Aí diz assim, há uma divisão, era apostólica dos apóstolos e antinicero, uma profissão de fé adotada no primeiro concílio ecumênico, profissão de fé dos 318
padres. Veja bem, primeiro concílio de Nicéia é formado em Constantinopla, 381. Aí que vem o ecumenismo entrando no meio cristão. O ecumenismo significa geral ou universal, ou uma só crença, ou um só caminho, na versão ecumênica, no entendimento dos 318 padres. Por isso que hoje nós temos uma mistura ainda no Evangelho, que é esses padres que instituíram esse ecumenismo, Mas a igreja, ela continua a partir do Atos dos Apóstolos, do livro, aonde nós temos que entender que só temos que aprender sobre Jesus e os apóstolos, porque muitas coisas se cumpriram pelos profetas, que viria o Cristo, que daria sua vida pela humanidade. Só que muitos têm apagado esse sacrifício uma vez só, Jesus Cristo, e vivem leis antigas que não somam para a sua espiritualidade. Ficam travadas porque de duas, uma água não jorra duas, ou é uma água misturada ou uma água pura. Então nós temos que entender o seguinte: o que é que Jesus fez, o que ele ordenou, o que ele ensinou, para que nós possamos seguir ele. Seguir ele não pelo passado que foi, mas pelo presente e o entendimento escatológico para a nossa vida. Então, amados, eu estou aqui para muitas coisas criadas pelo homem na espiritualidade é heresia, é mentira. Se a Bíblia diz que as coisas anteriores passaram, e a Bíblia fala: eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então eu tenho que deixar Jesus entrar e aprender com Ele as coisas que Ele tem para nos dar de graça, nos ensinar, porque é por Ele que nós vamos ser salvos. Não existe outro sacrifício a não ser o sacrifício dele. Por que eu torno a viver ainda coisas que não vão levar à salvação? Eu tenho que viver o que Jesus ensina. Vamos ler Romanos, capítulo 7 da nossa Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 7, 14 e 15. Escuta essa. Escuta com atenção. 14. Porque Romanos, capítulo 7, versículo 14 e 15. Diz assim, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então o próprio apóstolo Paulo está abrindo o nosso entendimento
que a carne em si, as práticas carnais, a lei, que é prática carne, a lei mosaica, é uma prática da carne. Mas Jesus veio para nos ensinarmos essa lei espiritual. Eu não posso pegar algo e tentar transferir algo que é carnal, literal, palpável, para colocar espiritual. Espiritual é espiritual, carnal é carnal. O senhor está me entendendo? Então, a lei que nós temos hoje é a lei espiritual de Cristo. A igreja a partir de Atos, a igreja após Jesus ter ressuscitado. Quando ainda Jesus não tinha ressuscitado, não existia o novo pacto, a nova aliança a ser vivida espiritual. Era tudo lei mosaica. Só a partir da ressurreição de Jesus Cristo que a sua igreja, como ele falou, Pedro, constituirei a minha igreja. Vamos ler Romanos 8, 11, 12 e 13. Diz assim: e se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, habitar em vós, aquele dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vos habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aqui está mostrando leis, ordenanças, mosaica, judaica, na carne, sacrifício, não funciona. A lei é espiritual. Não precisa mais circuncisão na carne. Não precisa mais pagar pelo teu pecado. Não precisa mais se preocupar com o que haver de vestir, comer ou beber. Mas sim andar em obediência todos os dias com Jesus, agradecendo, louvando pela vida que você tem e pela vida que eu tenho. Você aceitou Jesus? Maravilha! Ô glória! Você aceitou Jesus para viver de acordo com Jesus Cristo, não de acordo como o homem falho terreno, mas de acordo com Jesus Cristo. A lei cristã, a lei de Cristo. Não se deixa confundir por fábulas, heresias, mentira. Jesus pagou o sacrifício para você e para mim. Temos liberdade espiritual de se aproximar dele. Amém? A igreja, repetindo, a igreja de Jesus Cristo que fala na Bíblia, ela é a partir da morte e ressurreição de Jesus. Grava isso. Antes disso não tinha igreja. A igreja de Jesus Cristo é a partir da ressurreição de Jesus. Quando ele disse a Maria: eu vou para o Pai, não toque em mim. Ainda não fui ao Pai. Ele tinha ressuscitado e apareceu a Maria no jardim. E ele disse: eu vou ao Pai, não toque em mim. Mas diz para eles me esperar em tal lugar em Jerusalém.
porque eu vou voltar. Eu vou ao Pai, mas eu volto. E ele voltou, diz a Bíblia, que ele ficou 40 dias, que o próprio Tomé teve que tocar para crer. Ali, quando ele voltou, formalizou a igreja dele. A partir disso, o restante é história, profecia, mandamentos antigos. Mas aqui, quando Jesus ressuscita, tem novo mandamento. Novo mandamento. É isso que eu quero que você entenda. Novo. Novo pacto, nova aliança. Porque ele venceu o mundo por nós. Agora entra a nossa parte. Obedecer espiritualmente ele. Porque daí o Espírito Santo vai nos ensinando. Vai nos mostrando certo ou errado. Até para nós entendermos a palavra de Deus. O Espírito Santo nos faz entender a palavra de Deus. O homem sem o Espírito Santo não entende a palavra de Deus. Ele pode ler literalmente como se lê um livro, mas é o Espírito Santo que dá entendimento. Presta atenção, vou repetir. A Igreja de Jesus Cristo, ela foi fundada, a Igreja Espiritual de Jesus Cristo foi fundada a partir da sua ressurreição. Pega a tua Bíblia. Quando você vê que Jesus ali institui a igreja, ali você tenta viver por ela. Não pelo algo criado, que antigamente foram feito, ensinaram errado, mas Jesus Cristo ensina. A minha igreja agora por Pedro. É isso que a gente tem que entender. Por isso que a Bíblia fala, né? E de graça recebei, de graça dei. O que está falando da graça, né? A graça é cobrada? É cobrado para isso, cobrado para aquilo, para aquele outro? Sacrifício mosaico. Por favor. É tanta coisa isolada que não lê um capítulo inteiro do Velho Testamento. Tem que ler um capítulo inteiro. Abre teus olhos. Abre teus olhos, lê um capítulo inteiro para poder entender as coisas de Deus. Muitos têm enganado, a Bíblia fala, virão falsos profetas, enganarão a muitos. Mas o objetivo não é enganar. É que nós conseguimos aprender e transmitir a verdade. Aqui é a verdade, a Igreja de Jesus foi fundada após a sua ressurreição. Não houve igreja antes. A minha igreja. Houve caminhadas farisaicas, igreja dos fariseus, saduceus, amorreus, mestre da lei, sinagoga, mas nada disso Jesus tinha instituído igreja. É isso que eu quero que você entenda. A igreja foi fundada após a ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Vamos encerrar o nosso estudo, nosso vídeo. Agradeço por você estar até aqui comigo. Eu tinha mais coisa, mas é muito grande. É para 1 hora e pouca. Nós já temos em 34 minutos. Vamos orar. Senhor Jesus, aqui nós te agradecemos, ó Pai, por esse estudo. Que nós possamos absorver de Ti, Espírito Santo, aquilo que nos ensina. Eu louvo o Senhor pela vida de cada um, que neste momento tirou um tempo, Pai, para escutar a Tua palavra. Vai de encontro, Pai, à vida de cada um, Senhor. Alivia, Senhor, o sofrimento. Dê vitória, Senhor, espiritual. Que seja repreendido toda enfermidade, Pai, através do Teu Espírito, Senhor. Que eles possam compreender, entender, Senhor, o que Tu vieste fazer aqui na terra. Pai, coloca a vida de cada um neste momento, inclusive a minha. E obrigado por tudo, Jesus Cristo. Amém. Que assim seja.